lá para o Série Notícias que Juliana Dalpiva traz informações aí a respeito dos milicos presos. Vamos lá, meus caros, minhas caras. Falar, então, do Marcelo Câmara agora, porque o ministro do STF, Alexandre de Moraes, decidiu manter a prisão preventiva dele, ele que é coronel da reserva, condenado a 21 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado, ele que fez parte ali do grupo de Bolsonaro, ele integrava o núcleo 2 da trama golpista, acusado de gerenciar as atividades da organização que tentou manter o Bolsonaro no poder. Ao analisar um pedido da defesa, o ministro Alexandre de Moraes concluiu que não houve qualquer fato novo capaz de justificar a revogação da prisão. O ministro também destacou que o ex-assessor descumpriu medidas cautelares impostas quando recebeu liberdade provisória, entre elas a proibição do uso de redes sociais e de contato com outros, até então, à época, investigados. Juliana. Vivi, esse pedido provavelmente tem a ver com o momento anterior ali, a condenação do Marcelo Câmara, que se dá no final do ano passado, né? Ele foi condenado a 21 anos de prisão como integrante da trama golpista, que tentou, liderada pelo Bolsonaro, dar um golpe de Estado no Brasil em 2022. Ele tem uma longa pena em regime fechado para ser cumprida. E aí o ministro negou. Para lembrar para as pessoas que estão acompanhando a gente, o Marcelo Câmara foi preso naquele episódio que ficou sem muita explicação, mas eu não esqueci, em que o advogado do Marcelo Câmara, o Kuntz, trocava mensagens com o Cid dando informações da colaboração premiada dele, de modo ilegal, porque ele não podia fazer isso na época. E aí eles falam, abertamente sobre dados da colaboração premiada. O Cid conta uma história triste, que já ficou no passado, porque ele ficou só com 2 anos para cumprir depois do julgamento. Mas ficou ali no ar, ninguém olhou com muita atenção para esse episódio em que o Cid vazou os dados. E aí, por causa dessa situação, porque na época o Câmara já estava ali na mira da investigação, ele foi preso preventivamente, porque se entendeu como uma tentativa de obstrução, como se o advogado, ao falar com o Cid, tentasse obter essas informações da colaboração premiada para atrapalhar o andamento do processo da trama golpista. O Câmara foi preso, segue preso, não verá tão cedo a luz, aí, a vida fora das grades, porque justamente foi condenado a 21 anos. Mas eu acho importante, até porque temos aqui os queridos colegas para a gente lembrar, é tanta coisa, Brasil? Eu saio de férias em dezembro, o Brasil vira de cabeça para baixo em janeiro, e outros casos, e aí fica para trás a história. Mas, gente, da turma condenada na trama golpista, a gente ainda tem 8 pessoas em prisão domiciliar, porque o Bolsonaro e os generais do núcleo 1, do núcleo crucial, foram presos no final de novembro, porque deu todo o trâmite, o transitado em julgado, acabou os recursos, tudo mais. Agora, tiveram outros julgamentos depois, o último julgamento, inclusive, o Paulo Figueiredo ainda não foi julgado, está lá para ser o último núcleo. Mas os outros 4 núcleos foram todos julgados, mas o encerramento se deu em dezembro. Então, o trânsito em julgado ainda vai acontecer. E aí, com a fuga do Silvinei, preso lá no Paraguai, o Alexandre de Moraes mandou vários ficarem em prisão domiciliar, e tem 8 ainda aguardando a definição se vão ficar em prisão domiciliar ou se vão para um regime fechado, porque as penas são, grande parte delas, em regime fechado. Eu estou falando do Major Ângelo Denicoli, do Coronel Bernardo Romão, do Coronel Fabrício Moreira Bastos, do Subtenente do Exército Giancarlo Rodrigues, do Tenente Coronel Guilherme Marques de Almeida, do Tenente Coronel Sérgio Cavalieri, da ex-diretora de inteligência do Ministério da Justiça, Marília Alencar, e do ex-major do Exército, Ailton Gonçalves Barros, que é inclusive um dos primeiros que aparece, com uma série de mensagens lá com o Braga Neto e com o Cid dando conta da trama golpista. Então, não acabou, A gente fica aqui atento, Sérgio?
Sim, sempre. Principalmente você que vê isso tudo de muito perto. Ô, Ju, e eu tenho curiosidade para te perguntar o Mauro Cid, cara, porque muito se falou do Mauro Cid durante anos, e aí parece que com a coisa transitou em julgado e tal, meio que ele some. Eu sei que parece que a última notícia que eu vi, ele continuaria recebendo soldo de militar, acho que R$16.000, se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado. Mas, no mais, como é que é isso? Como é que fica a situação do Mauro Cid, Ju? Olha, César, ficou tão barato para Mauro Cid. Eu, assim, olhando para o processo de modo crítico, eu acho que, assim, eu sempre falei isso aqui várias vezes, eu não acho que o Cid fazia jus ao benefício, né? Já ficou comprovado que ele mentiu, ficou comprovado que ele omitiu. Esse episódio aqui das mensagens é um episódio que não ficou esclarecido. Ele inventa que ele não sabe com quem ele trocou essas mensagens, acredita quem quiser que ele não sabia, porque ele sabia. Ele sabe que é com contos, né? O próprio advogado admitiu isso, submeteu isso ao Supremo Tribunal Federal. Então, assim, esse é um episódio que foi feito uma vista grossa lá no julgamento, tá? Para esses que dizem que a gente não critica o Supremo, como se não falássemos nada. Eu acho que o Cid não merecia o benefício. Isso não significa anular as informações que ele cedeu. Isso significa não dar ao Cid o benefício de simplesmente ser condenado a 2 anos, né? Que é nada. Isso permite que ele mantenha a patente, ele não é expulso do Exército, ele continua ganhando esse salário, ele passou para a reserva, esse salário que você falou, tenho quase certeza que é esse valor mesmo. Então, assim, o Cid minimizou todo o dano que ele podia fazer ao máximo. E além de tudo, assim, não é formal o acordo que não atinge a família, o benefício é só para o réu, né? Não é para o pai, para a mulher, mas de algum jeito é quase como se fosse informal, né? Quer dizer, deixa abaixo aqui essas outras coisas que estão rolando ao redor do Cid com as outras pessoas, porque não, foi o Cid que fez tudo. Então, essa família, né, acabou também protegida de certa forma, a mulher, o pai, o general Lorena Cid. Então, ficou baratíssimo para a família Cid toda essa situação. Enquanto o Cid foi lá, né, foi e voltou nessa história, inclusive pediu para ir morar nos Estados Unidos. Então, assim, o Cid voltou, inclusive o trânsito em julgado, eu acho, da pena, essa de 2 anos, tem uma contagem que tem que ser feita direitinho e tudo mais, mas já está na reta final, falta pouca coisa para ser dado, assim, não deve mais nada, porque ele ficou preso. Olha que interessante essa discussão sobre a IA, né? O Lucão falando aqui. Gente, 71, gente, 7 pessoas mandando 10, a gente fecha. Eu já fiz esse teste. Pedi para uma inteligência artificial criar um artigo para um evento. Ela inventou um livro e eu só identifiquei porque é da minha área de estudo. Nunca existiram nem o livro, nem o autor. É isso. Eu fiz aqueles testes estúpidos, né? Pedi para a IA, com meus dados públicos, descrever qual jornalista eu sou, né? E ela me descreveu como repórter da Record. Eu nunca trabalhei na Record. Eu tive um emprego recusado na Record porque eu denunciei o Bispo Edir Macedo. De maio de 23 até setembro. Aí depois ele fica em domiciliar, isso também conta. Né? E aí o ano passado, 24, ele chegou a ter um período também que ele ficou preso, fechado de novo, mas ele teve com tornozeleira durante todo esse tempo. Então, assim, essa contagem dos 2 anos do Cid, ela tá, assim, reta final, deve faltar pouquíssimo tempo, e aí ele vai ser um cidadão livre, como qualquer outro, que é o processo legal. E aqui eu não estou criminalizando, né, a gente seguir o Código Penal, é isso. A gente tem que cumprir, esses benefícios são feitos no sentido de estimular os presos, né, a obter esses benefícios, não cometerem novos crimes, trilharem outro caminho. O Cid só é a outra história, né? Dentro de tudo isso que a gente está falando aqui, condenar o Cid a 2 anos, me pareceu que foi um dos grandes problemas desse julgamento, dar a ele esse benefício, apesar de tudo que a gente viu, porque não é como se ele tivesse sentado lá e colaborado desde o primeiro dia, porque a Operação Punhal Verde e Amarelo só é descoberta por um extenso trabalho da Polícia Federal. Se a Polícia Federal não tivesse se debruçado demais sobre os dados, eles não teriam encontrado, o Cid não teria colaborado, e já era a reta final da investigação, novembro de 2024.
Então, o CID escondeu informação, omitiu e só foi falar determinados dados sobre o Braga Neto, cruciais, inclusive, para a própria condenação do Braga Neto, depois disso. Então, assim, o CID, para responder diretamente, muito em breve será um cidadão como qualquer outro brasileiro que não deve nada ao judiciário. Inacreditável. Ô, Ju, eu vou girar a pauta agora com você para a gente falar de assédio sexual. Gente, mais um caso, tá? Porque o Conselho Nacional de Justiça recebeu ontem, segunda-feira, mais uma denúncia de assédio sexual contra um ministro do Superior Tribunal de Justiça, o Marco Buzzi. Segundo nota do CNJ, a vítima relatou fatos semelhantes aos da primeira denúncia, o que motivou a abertura de uma nova reclamação disciplinar contra o ministro. O novo caso está em sigilo, mas a vítima já foi ouvida. Na primeira denúncia, revelada pela revista Veja, Buzzi foi acusado de tentar agarrar uma jovem de 18 anos que passava férias na casa dele. Os pais da menina eram amigos de Buzzi e foram convidados para ficar lá alguns dias em Balneário Camboriú, no litoral de Santa Catarina. Em nota, a defesa dele afirmou que o ministro não cometeu ato impróprio e reclamou do vazamento de informações sobre o caso, né? A primeira denúncia aconteceu na semana passada, né? É isso, né, Juliana? Vivi, é isso sim. A primeira denúncia é essa que menciona um episódio de uma tentativa de forçar, né, algum tipo de relação com essa jovem de 18 anos dentro do mar, em Balneário Camboriú, inclusive uma jovem que é filha de um casal de amigos do ministro. Então, eles fizeram uma denúncia, um boletim de ocorrência em São Paulo, isso está correndo criminalmente em São Paulo. Também tem uma denúncia administrativa correndo no STJ desde a semana passada. E ontem vem essa notícia do CNJ de que uma outra jovem, não sei exatamente detalhes ainda, isso não foi divulgado, o caso está em sigilo, também teria denunciado atos semelhantes até vivido uma situação também próxima desse caso que é descrito como assédio, importunação sexual, enfim, não sei exatamente a questão criminal, qual das duas figuras mas teria sofrido isso do ministro também. Primeira coisa que eu queria pontuar, assim, o ministro pediu um atestado médico, tá? Ele está afastado, ele pediu isso ao CNJ, declarou problemas de saúde desde que esse primeiro caso veio à tona, e a defesa dele dá uma nota assim, dizendo que o vazamento antecipado de informações não checadas, alheias aos canais institucionais, antes mesmo da defesa aos autos, revelam um esforço deliberado de constranger o devido processo legal e influenciar indevidamente futuras decisões judiciais. Até o presente momento, a defesa não teve acesso aos autos. É preciso lembrar que a oitiva realizada sem a presença da parte reclamada fere frontalmente o artigo 62 do Estatuto Interno do Conselho Nacional de Justiça, que compromete a própria regularidade do procedimento. O ministro Marco Buzzi não cometeu qualquer ato impróprio, como será possível demonstrar oportunamente no âmbito dos procedimentos já instaurados. Eu não vou fazer nenhum julgamento antecipado aqui com relação ao que está denunciado, mas quero pontuar alguns aspectos que eu acho que são bastante importantes toda vez que a gente fala sobre assédio sexual, importunação sexual, estupro, né, Adriana? Que você também trabalha muito esse tema. Infelizmente, este crime que atinge todas as mulheres brasileiras, né, é impossível até dizer, grande parte, não. Eu acho que eu desconheço uma mulher que nunca tenha passado por nenhuma estupro, não, mas assim, importunação e assédio, infelizmente, acho que é extremamente generalizado. Ju, bom dia. Me chama sempre a atenção quando tem... Bom dia. Não, segue, Ju. Me chama sempre a atenção, consigo te ouvir. Me chama a atenção, e acho que você vai concordar também com isso, como os casos, quando vem um caso em seguida e vem outro, em muitas dessas situações a gente acaba lidando com predadores seriais, né? Eu não estou dizendo que o ministro é isso, mas é o caso do João de Deus, foi o caso do médico Abdelmaci, figuras em alto escalão que cometem esse tipo de crime
com a certeza da impunidade, do poder que estas pessoas possuem, seja social, pelo status que têm, pelo dinheiro que têm, pelo acesso a grandes advogados, escritórios de advocacia, a fazer valer a lei um pouco mais do que pessoas com menos poder, sobretudo poder, né? Não só dinheiro, mas poder, ter esse lugar de poder. E para pensar no judiciário, muitas vezes eu ouvi aqui e ali denúncias envolvendo o judiciário e um medo tão grande de denunciar, porque é o próprio judiciário que vai avaliar isso depois. Então, assim, essa situação envolvendo o ministro Marco Buzzi chama muita atenção de tão rápido ter uma segunda mulher que diz ser vítima de um episódio que é semelhante a esse primeiro. Também esse atestado do ministro, esse afastamento. Eu li em alguma das matérias da imprensa na semana passada a existência de mensagens trocadas entre a família que foi, né, vítima, aos pais da menina, com o ministro, no qual o ministro sequer responde concretamente. Ele nem nega que aconteceu nessa troca de mensagens, o que ela alertou aos pais. E que coragem dessa jovem também de sofrer essa situação, de uma pessoa que é conhecida, que esse é outro aspecto, né, Adriana? Que muitas vezes meninas são assediadas e estupradas dentro de casa por uma pessoa conhecida. É pelo tio, é pelo pai, é pelo padrasto, é pelo primo, é por um amigo próximo da família. Esse é um outro episódio que, no que está relatado até agora, lembra um modus operandi que é muito clássico dos crimes sexuais no Brasil contra mulheres. Então, assim, tudo isso precisa ser investigado, esclarecido, detalhado, que corra o trâmite legal como tem que correr, mas eu acho que deixa um alerta para a nossa sociedade que em qualquer lugar uma mulher pode ser agredida, em qualquer lugar, em qualquer classe social e dentro de casa, inclusive vítima de pessoas muito próximas. Então, esse alerta precisa estar aí para mãe, pai, irmãos, todo mundo. É assim que a gente educa e protege, né, Adriana? As meninas pelo Brasil. Ô, Ju, eu concordo com você 100%. Eu vou, assim, na verdade não é muitas vezes, é a maior parte dos casos. Quando a gente fala tanto sobre feminicídio, quanto sobre o que a gente vive aqui no Brasil, que a gente chama de cultura do estupro, né, a maior parte dos casos são de meninas. As pessoas, né, quando a gente vê ali os índices, são meninas que são as vítimas de violência sexual, e essa violência, seja em caso de feminicídio contra mulheres adultas ou contra estupro de meninas, crianças e meninas, são de pessoas próximas. São os tios, pais, vizinhos, amigo da família. E eu concordo com você que é um modus operandi realmente. Então, a gente não deve pré-julgar, né? Existe um processo que vai seguir agora, mas em geral, o que acontece é isso. Quando aparece uma denúncia, em seguida, outras mulheres criam coragem e fazem a denúncia também. Isso em todos os casos, então, seja nos super famosos ou nos pequenos casos. Então, existe esse modus operandi do abusador de cometer sequencialmente, porque é isso. Eles não têm essa sensação de punição, né? Não existe a sensação de punição. Segundo a jovem que teria sido abusada, ele teria dito para ela que ela deveria ter mais juízo e ser menos sincera no relato, né, ali depois, logo na sequência. E o que acontece é o seguinte: a gente agora tem uma geração de meninas, a nossa geração, infelizmente, não teve o contato com esse tipo de a notícia, campanha, como deveria ter acontecido. A nova geração de meninas, essa menina tem 18 anos, ou seja, gente, 18 anos, até outro dia ela tinha 17, ela é uma menina mesmo, né? Essa nova geração, ela está inserida num contexto de denúncia que é muito mais popularizado. Então, eu acredito que esses homens mais velhos, eles vão cometendo esse tipo de crime a vida inteira, até que chega numa menina muito jovem que não,
não dá, não é por aí. Ó, importante um dado que o Fernando traz aqui no chat. A maioria esmagadora dos casos de abuso e estupro acontecem em relações assimétricas de poder. Ou seja, pais e filhos, tios e sobrinhos, chefes e funcionários. Então é muito importante esse dado. Gente, vamos fechar essa meta. Já estamos aí a 2h14 trazendo uma informação com vocês de qualidade. E parabéns aí ao jornalismo dos companheiros do ICL. Vamos lá. Entendeu? Essas meninas, essa nova geração, felizmente, elas têm muito mais informação e são criadas com, né, as notícias circulam pela internet e tal, e isso fica mais difícil de se guardar. E a outra coisa desse modus operandi é o atestado médico, né? Veja bem, né? O ministro, ele deveria, não estou dizendo aqui que o ministro seja culpado ou não, mas realmente, assim, faltou ali até um comitê de crise para lidar com o tema. Bom dia, Trevosa Lux. Definitivamente não é o melhor indício de que inocência, Vivi. E vamos esperar só mais alguns dias, né? O primeiro caso foi na semana passada, agora a gente tem uma segunda denúncia essa semana. Vamos aguardar o que vai acontecer na semana que vem. Juliana, obrigada. Vivi, fala. Tem mais um aspecto que eu acho que é importante a gente falar, inclusive na semana do Carnaval, que é a campanha do Não é Não. Carnaval, qualquer mulher tem direito de sair no Carnaval fantasiada como quiser, com pouca roupa, com muita roupa, sem roupa, se quiser, entendeu? É um desejo, é próprio direito de cada uma. Isso é um direito de estar como quiser. Isso não significa convite a nada a ninguém. Só tem direito de encostar no corpo de uma mulher com o consentimento dela. Então, essa é uma mensagem importante também nessa semana. Todo mundo tem direito de se divertir, de aproveitar, de curtir e até de se curtir, desde que exista consentimento. Então, fica também essa lembrança a todas as mulheres e aos homens, principalmente, porque essa conversa só vai mudar a hora que todos eles se responsabilizarem sobre os seus atos e também olharem os seus amigos, né? Olharem os seus amigos, os seus irmãos e não passarem mais a mão na cabeça de situações que não devem ser deixadas para trás. E assim, socialmente, a gente vai proteger as novas gerações melhor na medida em que esses comportamentos, antes de se tornarem criminosos, forem reprimidos. Então, assim, vamos fazer nessa semana que todo mundo tem direito de se divertir, é carnaval, uma festa tão importante da cultura brasileira, mas com consentimento. E aí é uma maravilha, né? Na hora que tá todo mundo dizendo sim, né, Vivi, né, César? Aí tá tudo certo, não tem problema nenhum, é só felicidade para quem quiser e quem não quiser também, né? Há esse direito de dizer não. Então, não é não. E sim é sim. É simples. A gente não precisava nem ter que dizer, né? Mas a gente já sai para o Carnaval, muito importante você ter feito esse alerta e eu te agradeço, mas a gente já sai para o Carnaval também com um plano de contenção com as amigas e com os amigos, né? Não dá só simplesmente para a gente pensar da fantasia e no bloquinho que a gente vai se divertir, a gente tem que ter um plano quando a gente sai de casa para se proteger, não dá mais, né, gente? Não dá, chega. Obrigada, Ju, e adoraria estar no teu lugar aí no Recife, tá? Aproveite o carnaval por nós. Então, meu carnaval é sábado, tá? Ainda trabalhando muito por aqui. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui. E a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!